Fala galera, muito bom dia, meu nome é Vitória Ribeiro. E eu sou Gabriela Sandin. E na roda de hoje o tema é jornalismo cultural. Se você curte saber um pouquinho mais sobre jornalismo, que tal compartilhar nossa transmissão que está rolando ao vivo aqui no Facebook? Isso mesmo, Vitória. Vamos lá curtir e compartilhar a nossa transmissão, porque o programa de hoje está recheado de boas histórias e conta com excelentes profissionais. Vamos falar sobre o fazer jornalístico, que carrega vários nomes: diversional, literário, jornalismo de não ficção e cultural. Pesquisadores, profissionais do mercado e audiência por vezes entendem as principais características desse jornalismo especializado e logo a identificam. A maioria das pautas conta o lado bom da vida, de forma mais leve e interativa, com uma narrativa que busca a subjetividade dos acontecimentos e dá ao ser humano o papel de protagonista das histórias. E é através dos detalhes e da poesia que o jornalista cultural descreve as belezas da vida. E para ajudar nas reflexões de hoje e saber um pouco mais sobre essa editoria, está com a gente a jornalista Tayla Torres, repórter do Lado B do Campo Grande News. Também foram convidados a jornalista Thaís Pimenta e Tiago Andrade, que até o início dessa edição do programa não chegaram, mas permanecemos no aguardo. Enquanto isso, o jornalismo cultural está na roda. Meu nome é Evelyn. Olá, eu gostaria de agradecer a sua participação e eu gostaria de saber as suas experiências, relatar um pouco para a gente e definir sobre jornalismo cultural. Bom dia, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Bom, experiências são muitas, né? Apesar de pouco tempo de formada, só 2 anos, dentro do jornalismo cultural é muita coisa, né? A gente fala assim, jornalismo cultural, muita gente acha que a gente só está falando do entretenimento, mas quando a gente fala de cultura, a gente fala do comportamento das pessoas, da vivência das pessoas, e cultura está um pouquinho dentro da casa de cada um, está um pouquinho dentro de cada um. Então, na hora que a gente vai fazer jornalismo cultural, a gente acaba quebrando um pouco ele, né? E ele vai se dividindo em várias partes que você nem imagina. Quando eu comecei no jornalismo cultural, que faz 1 ano e 6 meses que eu entrei no Lado B, para mim foi uma surpresa muito grande, que até então eu achava que eu fosse fazer só relacionado à arte, né? Só relacionado à música, enfim, tudo que estivesse dentro do universo cultural relacionado à arte, só que a gente foi muito mais além. No Lado B, por exemplo, a gente tem, dentro do canal Lado B, a gente tem 10 editorias. Então, dentro dessas editorias, a gente tem arquitetura, comportamento, que foi uma editoria que me surpreende muito, e sabor, né, artes, enfim, cinema. E aí, isso nos proporciona experiências muito diferentes, principalmente quando se trata do comportamento, que foi uma das editorias que eu mais me identifiquei desde a época da faculdade. Eu gostava muito de ouvir as pessoas de uma forma diferente. Então, você fazer uma matéria de comportamento é muito diferente de você ir assistir a uma peça de teatro e depois ter que narrar tudo o que aconteceu ou simplesmente reportar como é que foi aquele evento. E aí, pelo comportamento, eu tive experiências muito diferentes, assim, dentro do Lado B até hoje, sabe? Das mais extremas, assim. Então, você começa a falar sobre histórias de amor, você começa a falar sobre histórias de superação, histórias que no dia a dia a gente olha e fala assim, putz, mas isso é pauta? E realmente né? Às vezes é pauta porque você vê que toma uma dimensão nacional. Um exemplo clássico que aconteceu esse ano foi a história do menino que foi parar em Londrina depois de ter uma bebedeira. Muita gente falou assim, mas isso é pauta? E quando eu achei aquela história, eu falei assim, pô, o cara bebeu, né? E foi para Londrina, pagou um Uber, um táxi, enfim. E essa história tomou uma dimensão nacional, ela foi parar em vários sites do país inteiro. E entrou dentro da editoria de comportamento. Então, assim, a gente passa a ver as notícias de uma outra forma. Às vezes, pra gente, fala assim, mas isso não é história relevante. Tudo tem sua relevância.
E aí, dentro dessa editoria, a gente tem muitas experiências. Dentro do jornalismo cultural, a gente tem muitas experiências mesmo. E de você estar indo num lugar, de você conhecer espaços totalmente diferentes, entendeu? Você vai em balada, você vai em igreja, você vai conhece religiões que você até então nunca tinha frequentado. Então, assim, você tem que estar com a cabeça muito aberta. Então, acho que as experiências, elas são... Assim, não sei se você queria que eu detalhasse mesmo quais são as experiências, mas a gente vai aos extremos, né, dentro do jornalismo cultural. Por isso que é preciso estar um pouquinho com a cabeça neutra, senão a gente não consegue ir para um lado, pro lado de lá e pro lado de cá. Né? Acho que eu respondi? Não sei se Bom dia, Tayla. Eu sou a Bruna. Tratando de vivências, qual foi a pauta que mais marcou a sua vida? Putz. Então, em pouco tempo, algumas marcaram bastante, assim. Eu acredito, desde quando eu comecei a fazer jornalismo, na verdade, quando eu comecei, eu ainda não tinha essa dimensão. Os professores vão mostrando isso pra gente, mas quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente entende o papel social do nosso trabalho, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue entreter as pessoas, a gente consegue mudar a vida de muita gente. Isso, pra mim, é a parte que mais me toca. Ao mesmo tempo que eu falo do famoso que chegou em Campo Grande e está comendo sobá, eu posso estar simplesmente contando uma fofoca para as pessoas. Beleza, mas eu também tenho o papel que eu ajudo, a gente consegue ajudar algumas pessoas. E esse ano, uma das situações que me marcou muito, que foi uma das últimas agora que eu fiz, é de uma indígena, terena. Ela mora em Sidrolândia e ela teve os 4 filhos roubados na infância, há 12 anos. E ela nunca conseguiu rever esses filhos, ela nunca conseguiu, por falta de estudo, por falta de orientação e por preconceito também, né, por ela ser indígena, a assistência que ela teve foi muito menor, porque a gente sabe que, infelizmente, né, Então, ela teve uma condição. E quando eu soube dessa história, a gente soube por acaso, na porta do INSS, com uma pessoa que falou, poxa, eu tenho uma amiga assim, que há 12 anos teve os filhos roubados. Quando eu soube dessa história, eu falei, puxa vida, e agora? Aí comecei a procurar, liguei para os órgãos de justiça, ninguém tinha essa história. As pessoas não tinham dado a mínima para esse caso. Aí foi um tiro no escuro mesmo. Eu falei com a minha editora, eu falei, ó, a história é essa. E ela falou assim, será que é verdade? Eu falei, olha, eu ouvi, eu entrevistei essa mulher, eu ouvi, ela chorou, eu sinto que essa história é verdade. E dito e feito, eu contei a história dela no escuro, sem nenhuma prova, sem nada, assim, não tinha nenhum boletim de ocorrência. E eu contei essa história no lado B e em menos de 24 horas a gente encontrou os 4 filhos dela, que estavam na Paraíba, que foram roubados na infância. E aí depois a gente fez o reencontro, então isso pra mim me marcou muito, assim, né? Pelo fato de você ter ajudado uma pessoa, de você ter confiado na história dela. É claro que várias pessoas podem contar histórias diferentes todos os dias, mas acho que vai um pouco da sua sensibilidade, sabe? E assim, eu entrei em contato com outras pessoas, eu pedi documentação dela, ela tinha os registros dessas crianças, então eu tentei algumas provas para poder fazer. Então, essa foi uma das últimas que acabou marcando muito. Outra que eu fiz, que foi para mim muito forte, eu me passei por uma garota de programa e fui fazer entrevista em 2 casas de prostituição na cidade para saber que preço eu teria, né? E aí, isso também foi muito forte para mim, porque eu fui sozinha, né? De manhã, assim, eu estava amparada por toda a equipe do jornal, mas eu fui sem me identificar, fui como se eu fosse mesmo uma menina na intenção de ser garota de programa pela primeira vez. E aí acabei que eu me surpreendi muito pela forma como esse mercado é, principalmente aqui em Campo Grande. Não deve ser muito diferente fora daqui, mas a forma como eles me trataram, a gente encontrou o preconceito, a gente encontrou o racismo. Das pessoas que eu entrevistei, né? Eles falaram que eu tinha um preço maior por ser branca. E aquilo achei muito forte, né? Porque eu fiquei pensando quantas outras meninas não chegam nas mesmas condições, são tratadas de maneira diferente e às vezes entram nessa vida e não conseguem sair. Não foi de maneira nenhuma menosprezando, né, o trabalho de outras mulheres que vivem dessa forma, muito pelo contrário. Foi justamente para mostrar a maneira como essas pessoas até atraem essas meninas. E eles... Realmente, eles contam tudo de uma forma
te iludem muito, né? Então, a gente eu tive um contato muito forte com isso e aquilo naquele dia mexeu muito comigo, sabe? Desde quando eu voltei. Quando a gente publicou a matéria, como eu fui sem me identificar, na hora de publicar aconteceu um erro que eu esqueci de tirar o meu nome da matéria. Eu assinei a matéria. Então, quando a matéria entrou no ar, meu Facebook choveu de homens me adicionando e mandando inbox. Aí, na hora, a gente mudou o nome, né? E aí explicou que, por conta de assédio, foi tirado o nome da reportagem. Então, essa foi também uma que me tocou muito. São várias, assim, sabe? São casamentos que você presencia. Eu tenho também a história do Gabriel, que é um menino que eu acompanho desde o ano passado. Foi um menino que ele sofreu uma parada cardíaca na frente da UFMS e uma enfermeira o socorreu durante 11 minutos fazendo massagem cardíaca. E eu acompanhei os avanços do Gabriel até agora, que ele está falando, ele está andando, quando os médicos falaram que ele nunca mais andaria, que ele provavelmente não falaria mais. E aí eu fui acompanhando toda a evolução dele. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, só que te enriquecem muito, porque toda vez que eu vou para uma pauta como essa, a gente sempre volta pensando um pouquinho, fala assim, puxa vida, né? Eu reclamei, né? Eu reclamei daquilo, eu reclamei de um horário, eu reclamei de coisas tão pequenas. E são pessoas tão fortes que elas olham para você assim, a vontade que dá de você abraçar, mas na verdade é elas que estão nos abraçando, sabe? Mostrando que a vida pode ser diferente. Então, acho que as vivências dentro do jornalismo cultural são muito enriquecedoras por conta disso. Você sempre vai voltar para sua casa, você nunca volta para sua casa a mesma coisa. E você acaba tendo um papel social muito importante, muito forte. Por isso que a gente nunca pode menosprezar nenhuma reportagem que você vai fazer, entendeu? Por mais que você fale assim, ai meu Deus, eu nunca falei desse assunto, será que vai ser bacana? Vá. Porque você sempre vai tirar alguma lição, alguma coisa bacana daquilo. E você volta para casa diferente e volta renovado para outra reportagem outro dia. Bom, olá, Tayla, me chamo Paola. Agora falando sobre um pouco as principais características, no quais aquela que você pode destacar. Há pouco você falou sobre ter mente aberta dentro dessa especialidade. Quais são as outras características que são necessárias para aquela pessoa que busca essa especialidade, que ela quer ingressar dentro deste mercado cultural? Primeiramente, curiosidade, né? Curiosidade de tudo, assim, porque você vai falar um pouco de tudo. Até no jornalismo cultural você fala, por exemplo, de política, você fala de economia, porque isso está dentro do comportamento das pessoas. Então, você tem que ler de tudo, você tem que saber um pouquinho de tudo e procurar se estar informado. Então, acho que, primeiramente, curiosidade e saciar a sua curiosidade. Nunca fique na curiosidade, mas sem saciar ela, vá atrás. Outra coisa, no jornalismo cultural, eu acho que você tem que ter sensibilidade, muita sensibilidade, porque não é só fazer uma entrevista, não é só chegar e perguntar o que, onde, por quando. Aliás, isso eu aboli, né? A pirâmide invertida que a gente aprende, né? Eu tirei isso da minha vida, porque não é assim. Geralmente você começa uma entrevista dentro dessas editorias, você sempre vai para uma pergunta totalmente diferente. E você sempre vai no ponto-chave ali da pessoa, entendeu? Então, você tem que ter um pouquinho de sensibilidade para chegar, para conversar e saber o que você quer extrair daquela pessoa. No meu caso, ali no lado B, a gente que se pauta, né? E a nossa editora que nos pauta, mas assim, é a gente que vai até a pauta. Diferente da televisão, que a gente liga e marca, né? Deixa a pauta pronta ali para o repórter. Não, a gente liga, a gente vai. Se a gente liga, a pessoa não atende, a gente pega um carro e vai até a casa da pessoa. Chega lá, bate palma. Muitas vezes a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, não quero dar entrevista, volta hoje. Aí você já perdeu. Então, eu geralmente não chego e pergunto, a senhora me dá uma entrevista? Não, eu chego, eu dou bom dia, eu pergunto como é que a pessoa tá, eu vou conversando. E às vezes lá no meio da minha conversa, quando a pessoa já me contou a vida dela inteira, eu falo, olha, eu queria muito contar a sua história. E aí a pessoa fala assim, nossa. Às vezes a gente pede para fazer entrevista com uma pessoa e ela fala assim, mas eu não tenho nada para contar. Porque as pessoas elas sempre acham que elas não têm uma história para contar. E todo mundo tem uma história bacana de vida. Só que basta você fazer as perguntas certas. Então, acho que outra coisa é você ter a arte da entrevista mesmo, né? Você começar com a pergunta certa, começar ali pelo problema que você quer extrair. Né? Nunca perguntar, mas
que aconteceu com a vida da senhora? Aí a pessoa vai responder daquele jeito, assim, bem sucinto, e você não vai conseguir tirar a história que você realmente quer. Então, assim, sempre converse com uma conversa bacana. É como se você estivesse visitando alguém, né, para matar a saudade. Quando você chega para matar a saudade da pessoa, a primeira coisa que você quer saber é falar assim, poxa, aconteceu isso na sua vida? E aí a pessoa vai... Então, essa sensibilidade na hora de fazer entrevista. Principalmente que dentro do cultural, às vezes a gente lida com histórias que mexem muito com a sensibilidade do entrevistado. Então, se você não tem o cuidado de fazer a pergunta certa, a pessoa vai travar e ela não vai te responder. E aquilo, às vezes, vai deixar a pessoa tão acuada que ela não vai querer falar com você, entendeu? Então, acho que é a sensibilidade, a curiosidade e se livrar de preconceito. Porque você precisa se livrar de preconceito, não é nem só para fazer uma entrevista, é como ser humano mesmo, né? Porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma religião, mas eu vou em absolutamente todas as religiões. Eu faço matéria no terreiro de Umbanda, eu faço matéria num terreiro de Candomblé, eu faço numa igreja evangélica, a gente vai no budismo, a gente vai no Santo Daime. Então, assim, tem que ter um pouco de... Você tem que se livrar de preconceitos. Você pode ter as suas doutrinas, eu acho que você pode ter, todo mundo, né, tem que respeitar isso, mas você precisa respeitar o próximo. Então, você tem que chegar num lugar com a sua cabeça aberta, chegar e falar assim, não, eu quero conhecer, eu vou aprender. Recentemente, a gente fez matéria num swing. Nós fomos os 4 jornalistas e a gente foi fazer matéria num swing. Muita gente falou assim, vocês foram fazer orgia, putaria, né? Não sei se posso falar essa palavra, mas a gente vai fazer isso. Não, a gente não foi. A gente foi descobrir como é que é esse universo que muita gente em Campo Grande frequenta e muitas vezes a gente tem curiosidade de conhecer e não vai por achar que, meu Deus, vai ferir a moral e os bons costumes da família, família brasileira. E aí a gente foi e foram 4 jornalistas com percepções e ideologias totalmente diferentes, que tiveram percepções muito diferentes, mas a gente saiu de lá todo mundo surpreso. Assim, poxa, é isso daqui um swing? Né? Então, depois vocês leem a matéria, talvez vocês vão ficar curiosas também para ir no swing. E é uma experiência muito bacana. Eu falo para vocês que é uma experiência bacana. Enfim, então, você se livrar mesmo de preconceito. Senão, você não consegue trazer essa sensibilidade, você não consegue humanizar as histórias. Porque daí, na hora que você vai escrever, às vezes você até faz uma super entrevista, você volta com um super conteúdo, mas quando você senta ali para escrever, você começa a colocar os seus valores na frente. É claro que a gente sempre coloca um pouco das nossas opiniões, né? A gente sempre tem um apelo crítico dentro das reportagens, mas você acaba criando barreiras para contar histórias e para levar o maior número de informações para as pessoas. Então, se livrar de preconceito, sensibilidade, curiosidade, acho que são as características principais para quem quer fazer o jornalismo cultural hoje. Pessoal, Paola, eu sei que você tinha programado um intervalo para agora, né? Mas aqui a professora Cristina, nossa, veio uma voz do além, não se apresenta, né? Mas eu queria sugerir para vocês seguirem um papo direto, né? Enquanto a gente aguarda os jornalistas Thiago Andrade e Thaís Pimenta, né? Que agendaram com vocês e ainda não conseguiram chegar. Tayla, a gente tem uma senhorinha que falou na interação, Darcy Ribeiro, né, que inclusive é minha sogra. Sim, maravilhosa. Ela disse o seguinte, que o jornalismo da CDB é tudo de bom, puxando meu saco, do filho dela e de todos nós. É uma graça, minha sogra. Mas por que eu estou destacando isso? Porque a dona Darcy foi personagem de uma história sua que você contou, né? E a gente falava assim, meu Deus, mas como é que ela vai virar personagem de uma história, né? É isso que você falou, né? Que toda história de vida é interessante de uma certa forma, né? Essa humanização, essa busca da pessoa, das pessoas como centro das histórias, é uma prática dentro do jornalismo cultural ou do jornalismo que vocês fazem lá no lado B? No lado B, não sei se em todas os outros jornais, quando se trata de jornalismo cultural, tentam colocar as pessoas
dessa forma como a gente do lado B coloca. Por que a gente coloca pessoas? Por que a dona Darcy despertou o meu interesse quando alguém falou? Ah, a dona Darcy mora numa casinha de madeira ali no São Francisco, na região, Cabriúva, né, já ali na região de São Francisco. Ah, mas tem muita casa de madeira no São Francisco, se a gente parar para pensar, né? Que história que tem dona Darcy? Justamente por isso. A arquitetura é uma coisa que mexe muito com as pessoas, e eu não tinha essa noção até quando eu cheguei e a minha editora, a Angela Kempfer, ela sempre nos motiva a fazer arquitetura. E realmente, quando você olha para uma arquitetura diferente, que você fala assim, nossa, essa casa é diferente, pode saber, por trás dessa casa tem uma pessoa, tem uma história, tem... Às vezes a pessoa já morreu, mas a história está ali e vai ter alguém para te contar. E se não tiver ali, você pesquisa, você corre atrás, conversa com o vizinho, pergunta para as pessoas quem morava aqui. Então, assim, e quando eu soube dessa casinha de madeira, que é uma casinha muito fofa, amarelinha, a gente falou assim, poxa, a gente está em 2017, né? E se a gente começar a olhar o Instagram de arquitetura, a gente está com uma arquitetura tão moderna, uma coisa tão quadrada, a gente está com uma tendência linear tão forte. Eu falei assim, poxa, quem ainda mora em casa de madeira, para mim, é uma guerreira, assim, é uma pessoa que... E realmente, a casa da dona Darcy, você chega lá, você tá suando, porque é um calor. Eu falei assim, dona Darcy, como é que a senhora fica aqui nesse calor? Ah, eu tenho meus ventiladores naturais, assim, que são as frestas da madeira. E aquilo eu achei muito interessante, porque ali ela tem uma história muito bacana. Ela cresceu naquele bairro, ela viu a mudança de nomes daquele bairro. Ela teve o filho dela, caçula, que nasceu dentro daquele quarto. Então, aquilo ali não é só uma casa para ela, assim. Aquilo ali é um recanto, é um porto seguro. Se alguém destruir aquela casa de madeira, eles vão destruir Dona Darcy. Então, assim, você contar um pouco da história dessa pessoa, assim como a dela, como de outras pessoas, você inspira muita gente, porque muita gente olha e fala assim, poxa, né, a minha casa, olha a história de vida dessa mulher, eu posso mudar, eu posso continuar. Então, a gente colocar as pessoas como centro da história, humanizar isso, inspira muita gente. Não é à toa que as matérias de arquitetura sempre dão muita leitura. É uma curiosidade imensa, assim. Tem uma senhora que mora numa casa de madeira no Jardim dos Estados, perto da Euclides da Cunha. A Euclides da Cunha é uma das ruas mais caras de Campo Grande, uma das mais ricas da cidade, tipo Afonso Pena, entendeu? E ela tem uma casa de madeira que ela não vende. Aquilo ali vale milhões, o terreno dela vale milhões. E já ofereceram muito dinheiro para ela. E ela não larga a casa, porque ela falou, se alguém derrubar minha casa de madeira, eu morro. Ela não aguenta ir para uma casa de alvenaria, ela não aguenta ir para um apartamento. Então, isso fala muito das pessoas. E por trás dessas casas sempre tem uma história bacana. Às vezes é uma história ali de superação gigantesca. Outra coisa que a gente entrou aqui falando das pessoas, a gente tem uma série dentro do lado B que chama O que ficou de quem partiu. Que a gente começou a falar da morte. Ah, mas você vai contar a história de gente que já morreu? Você vai fazer as pessoas lembrar das pessoas que já morreram? Sim, por quê? Porque quando as pessoas falam de quem já partiu, o que ficou de quem partiu? A gente tenta distrair aquilo que ficou de bom. A gente não fala o que ficou só de tristeza. Né? O que as pessoas sofrem com as partidas e com as perdas, elas sofrem. Só que quando elas superam isso, quando elas passam pelo luto, elas ficam com aquilo de melhor das pessoas. E é muito bacana mostrar o que pessoas que já morreram deixaram. Sabe? Às vezes é a história de um livro, às vezes é a história de um abraço, a história de um olhar, uma tatuagem que simboliza muito. E aí você começa a contar histórias de pessoas que já se foram e ajuda outras pessoas que estão nesse período do luto a ler aquilo e vai falar assim, eu vou superar. Né? Então, dentro de cada um faz uma diferença. Então, acho que falar das pessoas, inserir as pessoas nesse contexto é uma prática. Hoje, dentro do lado B, é uma prática que a nossa editora adotou e que dá muito certo, e a gente vai buscando atrás de histórias todos os dias. Então, assim, sempre que tem uma história que às vezes as pessoas falam, não dá, a gente já fala, não, isso vale a pena falar. Tudo bem, vamos seguir daí? A Evelyn, acho que tem uma pergunta, né? Acho que eu falo muito, né, gente? Se eu falar muito... Não, tá ótima. Eu falo muito. Obrigada por dividir com a gente as suas histórias. Obrigada, mesmo. Então, em relação à crítica, como é que você se lida? Qual que é a repercussão disso? Olha, a crítica é uma evolução, né? É uma evolução. Eu, quando entrei no lado B, as primeiras críticas que eu recebi, eu chorei, né? Porque
as pessoas te criticam muito, porque às vezes você fala de coisas que as pessoas... Que daí você entra em conflito com a moral das pessoas, com os costumes, com as ideologias, e as pessoas falam assim, pô, você está falando disso, isso é uma falta de respeito, isso é falta de matéria, entendeu? É o que a gente mais lê lá nos comentários, porque agora o nosso medidor, né, de audiência é o Facebook. Então, assim, a matéria vai pelo Facebook, é pelo Facebook que a gente vê os comentários das pessoas. As pessoas falam mesmo, né? Ah, isso é falta de matéria. E pra gente não é falta de matéria. Muito pelo contrário. A gente tenta humanizar e tenta fazer um jornalismo muito diferente ali dentro do lado B. Porque a gente tem as outras, a gente tem polícia, a gente tem a política, a gente tem a economia, enfim, cidades que fazem um papel muito importante ali dentro, mas que todos ali têm, né, jornalistas muito competentes para fazer aquilo ali. Então a gente faz o diferente para fugir um pouco do policialesco e daquele padrão que, por exemplo, cidades precisam seguir, né? Então, muita gente fala assim, é falta de matéria, que falta de criatividade. E pra gente não é. É claro, a gente erra. Todo mundo já errou dentro do jornalismo. A gente já errou de, às vezes, falar uma coisa e às vezes está errada. Então, a gente leva essas críticas como um aprendizado, né? E tentar, ao mesmo tempo, não absorver tudo aquilo que o leitor fala, porque às vezes o leitor fala alguma coisa que mexe muito com você, sabe? Que você fala assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas aí depois você vê o reflexo da sua reportagem. Eu sempre tento ver o positivo. Eu falo que, assim, se uma reportagem minha foi lida por 30 mil pessoas e se 10 pessoas se sentiram sensibilizadas e mudaram a vida dela com aquilo, é porque teve efeito, sabe? Recentemente teve, só para citar um exemplo, o prêmio, o lado B deu um prêmio junto com a Associação Comercial e para uma moça que ela mudou a vida dela depois de uma matéria do lado B. Foi uma matéria simples sobre a história de uma mulher que trabalhava num cyber no Jardim Noroeste e ela estava em depressão depois de muito tempo por conta da separação, e ela trabalhava naquele cyber ajudando pessoas a arrumarem emprego, fazendo currículo para as pessoas. E ela tinha um sorriso tão enorme que aquilo chamou a atenção do repórter. E aí a nossa editora falou, não, vamos contar a história da Rafaela, sabe? E a Rafaela mudou de vida totalmente. Quem for hoje lá no Noroeste, ela tá com um novo ponto, ela abriu um mercadinho, ela tá toda bonita, sorridente, sabe? Mudou totalmente de vida por conta de uma matéria. Porque quando fizeram a matéria, as pessoas passaram aí no cyber dela, as pessoas passaram a pedir ajuda para uma pessoa que até então não era nenhuma influenciadora, mas estava desenvolvendo um papel naquela comunidade. E isso foi muito forte, assim, sabe? E por mais que as pessoas critiquem, mas você vai contar a história de uma mulher lá do cyber, grande coisa, né? E fez uma diferença na vida dessa mulher. Então, você imagina quantas outras pessoas não têm diferença, não fazem diferença. Então, assim, você tem que relevar essas críticas, né? Quando eu entrei no lado B, uma das primeiras polêmicas que eu fiz a gente fez uma matéria que não existe um momento certo para acabar com a farsa e revelar para os pais que você é gay, né? E eu acabei revelando, numa das reportagens a gente queria encontrar um menino, uma menina, né? E alguém que os pais ainda não tinham aceitado. E eu só encontrava homens para falar. Eu falava assim, poxa, não vejo uma mulher né? E a gente queria que o pai ou a mãe falasse. Assim, eu ouvi o meu filho, para mim foi difícil, mas ele acabou com essa farsa e se revelou para mim. E a gente não achava uma mãe de uma menina, de uma lésbica. E aí a minha chefe falou assim, poxa, por que você não fala, né? Eu falei, bom, eu sou gay, eu me assumi, eu falei, por que não falar, né? E eu resolvi falar, e eu me coloquei na matéria. Nossa, aquele dia foi... Eu tenho, assim, as piores mensagens do mundo no meu Facebook, de pessoas que mandaram coisas absurdas, xingando, ofendendo a mim, adicionaram a minha mãe, começaram a mandar as coisas para minha mãe no Facebook. Então, assim, as pessoas elas não têm limite nas redes sociais, é fato. Só que, ao mesmo tempo, o meu dia mudou, quando no fim do dia eu comecei a ler mensagens de meninas que falaram assim, poxa, eu tive coragem de contar para minha mãe. E foi surpreendente. Poxa, eu tive coragem de contar para os meus pais. Não deu certo, mas eu tô livre, sabe? Eu me desprendi. Então, naquele dia eu falei assim, putz, eu tô fazendo a coisa certa, sabe? E aí a gente começou a fazer outras matérias e dar abertura para essas pessoas. Quando a gente fala de
homossexualidade, né, de orientação sexual, principalmente. Quando a gente fala de orientação sexual, quando a gente fala de alguma religião dentro do lado B, pode saber que é chuva de críticas, assim, que a gente vai... É uma corrente de ódio. E aí, mas ao mesmo tempo, a gente recebe muitas pessoas que mudam a vida dela, que se sentem mudadas, se sentem motivadas a dar um passo à frente ou dar um passo diferente na vida delas. Então, acho que isso faz toda a diferença. E aí, na hora de lidar com as críticas, é isso, é você filtrar. Eu, por exemplo, eu evito hoje a ler comentários de Facebook. Eu evito. As matérias são publicadas, eu procuro ler as coisas melhores, aquelas críticas muito fortes, assim, muito pesadas, eu tento não ler. A gente manda uma mensagem de paz, assim, nossa, né, que Deus ilumine. É isso. Quais são os critérios utilizados no momento da escolha de pauta? Tá. Bom, como a gente tem 10 editorias, né, já fica um pouco mais fácil. Quais são os critérios? A gente sempre busca aquilo que tem muito diferente. Por exemplo, a gente tem editoria de sabor, que a gente fala de lugares diferentes, bares, né? A gente tem diversão. Então, hoje, como o lado B tem uma influência muito forte dentro do estado, e o Campo Grande News, né? É um dos maiores portais online do estado, as pessoas querem muito, né? Sair, elas descobriram que sair no lado B é muito relevante, é muito forte para o comércio. Então, todo mundo quer ser pauta, todo mundo quer ser matéria. Então, a gente precisa filtrar um pouquinho, não é simplesmente abrir um comércio aqui, conta a história do meu salão de beleza. Não é assim, até porque por uma questão que tem outros comércios, para não ficar comercial, né? A matéria tem que realmente ficar jornalística. E aí a gente tenta buscar o diferente. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma doceria, qual que é a história dessa pessoa por trás da doceria? Ou qual que é o produto dela? Será que o produto dela realmente é diferente para a gente contar uma novidade para as pessoas? Ah, mas a gente já falou disso. Então tá, então a gente vai para outras histórias, para dar abertura para o que realmente é diferente. Comportamento é muito mais fácil, porque comportamento é comportamento, né? Se de alguma maneira o comportamento do outro te chamou a atenção, a gente tem que contar, tem que falar, porque vai ser relevante para muitas pessoas. Então, o Pokémon GO chegou em Campo Grande, todo mundo está andando, olhando para o chão. Vamos contar a história de quem são essas pessoas. E aí, dentro disso, você descobre várias outras histórias. Então, acho que os critérios é ver o que é diferente, né? E ver o que se te chama atenção de alguma forma, é porque pode chamar atenção para outra. E às vezes eu tiro no escuro também. Às vezes a gente faz uma pauta e não imagina que vai dar uma repercussão e dá uma repercussão muito grande. Então é ver o que é diferente mesmo, ver o que é humano, né? Enfim, e além das outras coisas culturais que tem na cidade, que eu acho que cultura, por exemplo, artes, cinema, tudo a gente tem que mostrar mesmo. Quando tem show, independente se é funk, se é samba, se é MPB. Música a gente tem que mostrar mesmo, a gente tem que falar até mesmo para fortalecer isso dentro do nosso estado. Então não dá para ficar privando. Então tem que falar. Tayla, e eu queria saber agora quais as principais dificuldades encontradas em fazer jornalismo cultural. Você tinha falado anteriormente que as pessoas comentam em algumas pautas nada a ver, assim, né, que consideram que é falta de pauta, não sei o quê. Existe certa discriminação com a editoria cultural dentro da redação ou com outros colegas jornalistas? Isso seria uma dificuldade ou qual seria a maior dificuldade? Olha, eu não sinto, eu vou falar por mim, viu? Assim, não sinto ali da gente fazer, não. O que eu sinto é que Campo Grande ainda é uma cidade um pouco fechada para determinados assuntos. Então, às vezes, encontrar pessoas que estão dispostas a falar, que estão dispostas a dar entrevista é um pouco difícil. Mas entre os colegas jornalistas, assim, eu não sinto uma dificuldade muito grande, não. E às vezes o que eu fico chateada é que às vezes as pessoas falam assim, mas Campo Grande não tem cultura, né? Campo Grande nunca tem nada. E Campo Grande tem. Se você andar, tem. O problema é que as pessoas ficam centradas ali na elite campograndense, né? Que, convenhamos, as pessoas vivem muito ali essa questão da elite campograndense. A gente vai para a baladinha sertaneja mais famosa da cidade, a moda erguilha, a gente só vai para essas... E não, Campo Grande tem muita festa boa nas periferias, Campo Grande tem muito evento alternativo agora se espalhando. Acho que antes era um pouco mais difícil, ou talvez não era noticiado, mas hoje, se a gente for atrás, a gente encontra
muita coisa cultural dentro da cidade, só que tem que andar. Eu falo que jornalista que fica dentro da redação e quer fazer entrevista por telefone, não dá. Hoje em dia você tem que pegar e ir para a rua. É igual antigamente, é igual era feito o jornalismo. É que hoje, infelizmente, acho que por conta de comodismo ou uma logística, as pessoas não conseguem sair da redação. Mas quem vai escrever para impresso ou para quem vai escrever para online, tem que ir para a rua. É na rua que a gente encontra a pauta. Então, às vezes, parece ser difícil, mas sai da redação. É impossível. Você sai para a rua numa manhã, é o que a gente faz no lado B. Tem dia que a gente acorda, vai para o lado B, abre o computador e a gente fala assim, meu Deus, a gente está sem pauta. A minha chefe fala, entra dentro de um carro agora e vai andar. E dito feito, se a gente andar, a gente volta com pelo menos 4 a 5 pautas. Tem que andar, tem que ir para a rua. Jornalista que não vai para a rua, não é jornalista. E qual a principal dificuldade encontrada? A dificuldade mesmo, acho que é isso das pessoas falarem, né? Foi a dificuldade que eu encontro mesmo, é das pessoas se abrirem pra gente. Ou, muitas vezes, quando a gente quer falar tem uma briga de ego também nesse meio, né? As pessoas falam assim, não vou dar entrevista agora, não quero falar agora. Tudo bem, não quer falar. A gente pede, a gente às vezes até fala, não, por favor, mas acho que é mesmo das pessoas se abrirem. Acho que essa é a maior dificuldade que eu encontro, assim, porque no mais eu não vejo empecilho, né, para as pessoas. Outra coisa que acho que dificuldade quando a gente vai fazer show, né, quando a gente vai cobrir show. Alguns artistas olham para Campo Grande como uma coisa muito pequena. Então você fica lá horas na porta do camarim, o artista não fala com você porque ele fala, estou em Campo Grande, né? Que Campo Grande News vai trazer para mim? Ou que uma TV Morena? Porque a TV Morena ainda é Globo, né? Tem essa questão mas qualquer outro site acha que Campo Grande não vai, né, levar ele a muita informação, e que a gente sabe que não é verdade. Todos os veículos de comunicação que a gente tem em Campo Grande têm uma influência muito forte, então, e é relevante para a nossa comunidade, né, para a nossa cidade. Então, acho que a dificuldade, às vezes, é, por exemplo, de falar com algum artista que não olha Campo Grande como uma supercidade, como uma capital mesmo. Então, acho que a dificuldade é isso. Taila, desculpa, Vitória. Só uma pergunta em relação, você falou de artistas nacionais, né? E os nossos artistas daqui? Regionais? Regionais, porque assim, em outras edições aqui do Joga na Roda, outros jornalistas culturais nos disseram que existe aqui, por não haver uma possibilidade dos jornalistas fazerem jornalismo opinativo, fazerem resenhas, críticas sobre os nossos jornalistas, sobre os nossos artistas. Quando isso acontece, né, quando vocês conseguem fazer, por causa de estrutura, etc. e tal, os artistas não sabem receber essas críticas. Como é que é essa situação lá no Campo Grande News? Vocês, às vezes, fazem algumas resenhas, algumas críticas e recebem um feedback muito estranho ou não? Já, inclusive várias situações, assim, eu não vou citar os nomes dos artistas. Melhor não, amiga. Por uma questão, até por uma questão judicial, né? Mas a gente já teve problemas muito clássicos, assim mesmo, com artistas regionais mesmo. Às vezes você pontuar um pouquinho do comportamento que esse artista teve num show, de você publicar aquilo que realmente o artista falou, e depois o artista ligar lá e falar assim, poxa, você publicou, você me contou isso, sabe? E não adianta, a gente, quando é jornalista, quando a gente sabe a informação, eu falo que o jornalista ele também tem que sustentar aquilo que ele está falando, não adianta o jornalista ir lá escrever e depois, me desculpa, não, você falou, você escreveu, eu sempre tenho uma informação na minha mão, o artista me fala aquilo, ele me falou, eu avalio, né? Não, eu vou colocar isso. E eu sei que às vezes aquilo vai dar uma repercussão muito forte. Mas mesmo assim eu vou e coloco. Então, assim, e aí vem uma chuva de críticas, né? Esse ano a gente teve algumas clássicas disso. E às vezes não é nem por você estar criticando o artista. E não é nem criticando no modo ruim, mas assim, detalhando mesmo aquilo que você percebeu do artista, ou aquilo da forma como o artista se apresenta. E eles são bem resistentes, aí ligam, reclamam, né? Viram uma briga sem fim, que chega a um ponto que vocês nem conseguem entrevistá-los de novo. Eles se negam a dar entrevista para você mesmo. Então,
A gente tem um dos artistas aqui em Campo Grande, que aconteceu um episódio assim, que ela se sentiu ofendida, porque a gente questionou como ia ser usado um dinheiro público para a produção de um trabalho artístico. E a pessoa, né, se sentiu totalmente, enfim... E houve uma série de problemas por conta disso, porque foi colocado na matéria a forma como a pessoa tratou o jornalista. Só que a pessoa não entendeu e não foi colocado de nenhuma maneira antipática, foi colocado de uma maneira muito singela, mas a pessoa se sentiu ofendida, enfim. E aí acaba brigando com a gente, acaba... Claro que a gente tenta levar isso do melhor jeito, né? Sempre na base da conversa, na base do diálogo, mas sempre sustentando. Por isso que, para não ter essas dificuldades, todas as entrevistas são gravadas, independente se a entrevista é 1 minuto. Elas são gravadas, elas são anotadas, e isso tudo é guardado num arquivo até que a morte nos separe, né? Para que não tenha problemas futuros, para que quando a pessoa venha e fale assim, eu não falei isso, porque é o que mais acontece. Você entrevista uma pessoa, você coloca alguma coisa que geralmente... O que chama a atenção do artista, o que fere ele? É quando ele vê a opinião das outras pessoas em relação ao que ele está falando. As pessoas vão criticar piedosamente ali. Então, o artista ali fala assim, eu quero que você tire isso. Não vou tirar porque, né, você falou, está gravado. Então, você tem que sempre se armar com isso mesmo, com esses recursos de gravação, enfim. Pessoal... Quando o assunto e o entrevistado são bons, o tempo passa rápido, né? Nós vamos ter que encerrar o nosso programa, já estamos com quase 45 minutos. Vou pedir para vocês fazerem as perguntas finais aí, ou a pergunta final, para a gente se despedir da Tayla. Essa questão, Tayla, você comentou que faz o jornalismo da forma antiga. Entra dentro de um carro, vai para a rua, vai buscar informação. Mas hoje em dia a gente tem muito essa questão dos avanços tecnológicos, de ter internet, informação, mobile, na palma da mão, você recebe muito conteúdo, né? E pode passar muito conteúdo através de um aparelho pequenininho. Existe uma questão do jornalismo cultural ter sido modificado, uma modificação do fazer jornalismo cultural por esses avanços tecnológicos, por essa internet, por essa acessibilidade rápida ou não? Existiu, né? A gente vê pelos jornalistas que acabam não saindo da redação, acabam fazendo só o que está na internet. É claro, não posso mentir, Facebook, WhatsApp, ajuda muito a gente. Muita coisa acaba chegando pelas redes sociais. E a gente precisa estar atento às redes sociais, porque é nas redes sociais que a gente vê o que as pessoas estão falando, né? Então, assim, eu tenho uma idade, a minha editora tem outra, uma diferença de idade aí em que comportamentos da minha geração e comportamentos da geração dela são totalmente diferentes. Então, ela precisa estar ligada na rede social dela, eu preciso estar na minha, porque eu preciso saber o que a minha turma está falando. E ela precisa saber o que as pessoas, ela, por exemplo, que já é mãe, sabe coisas que mãe, pai estão falando ali nas redes sociais. Então, a gente usa muito isso, realmente. Então, isso acaba modificando, porque acho que tem muito jornalista que acaba que fica só nisso. Mas a gente não deixa de ir para a rua, né? Então, eu olho o Facebook todos os dias, eu consigo tirar muita pauta do Facebook. E, às vezes, ali pelo Facebook é o meu contato. Eu já fiz matéria que, por exemplo, tem que ser muito rápido, sei lá, eu soube que alguém está chegando na cidade, alguém publicou uma foto, eu peço autorização para a pessoa para usar foto, eu já entrevisto a pessoa ali pelo Facebook, salvo a conversa e publico a matéria. Mas isso são casos que, quando não é muito abrangente a reportagem. Caso for, a gente procura sempre fazer entrevista pessoalmente, porque é só pessoalmente que você vai conseguir tirar as informações. E para a gente encerrar o programa, teria como traduzir o jornalismo cultural em uma frase? Poxa! Agora você me pegou, que você me colocou no papel de uma publicitária aqui, né? Mas olha, eu acho que o jornalismo cultural, assim, na verdade é você dar a oportunidade de ouvir o outro mesmo, assim. Hoje, para mim, jornalismo cultural é isso. É dar a oportunidade de ouvir o outro e de sentir o outro. Porque é só sentindo e só ouvindo que você vai conseguir construir o seu texto de forma humana, entendeu? E não porque às vezes a gente fala assim, vou fazer entrevista, ela vai me falar aquilo, mas sempre falta alguma coisa. Na hora que você for construir o seu texto, principalmente o texto humanizado, você dá detalhes, às vezes muito subjetivos, né?
você adjetiva muito. Tem jornalista que não gosta, acha que essa questão de adjetivar, coloca o leitor, você impõe o leitor àquilo, né? E não é, né? Para mim, eu acho que às vezes, você colocar ali que a pessoa assim, tem um olhar sensível, você colocar que a pessoa tem um gesto carinhoso, para mim não fere nada no leitor. Né? Às vezes até a gente evita, por exemplo, usar a palavra aconchegante, de um lugar aconchegante, porque às vezes o que é aconchegante para mim não é aconchegante para o meu leitor. Mas tem um lugar que é inevitável, não tem como. Você sente aquilo, eu sou jornalista, eu senti, eu vi, então eu vou falar aquilo, eu vou colocar o que eu senti. Então, tem muita gente que acha que a gente colocar o que a gente está sentindo vai empobrecer o texto. Mas eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário. Atrai as pessoas a querer saber, será que é isso mesmo que esse jornalista está falando? Deixa eu ir lá ver, deixa eu ir comprovar, né? Então, eu não vejo problema em colocar essa humanização, esse olhar e esses detalhes, né, dentro de uma reportagem. Não sei se eu me perdi um pouco na pergunta, mas era isso. Não, isso aí. Ótimo. Bom, como anunciado no começo do nosso Joga na Roda, os nossos outros 2 entrevistados não puderam comparecer. No caso, a Thaís Pimenta e o Thiago Andrade. Infelizmente, ficamos sem conhecer um pouco mais sobre o ponto de vista deles também quanto a esse tema. Gostaria muito de agradecer você, foi muito enriquecedor o seu bate-papo. Obrigada. Obrigado por passar um pouco para a gente sobre as suas experiências, certo? E você que está nos assistindo, também muito obrigado por acompanhar a nossa live. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Espero que vocês acompanhem, compartilhem também esse programa para seus amigos no Facebook, também poderem ver um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre essa trajetória da nossa convidada, da Tayla, dentro do jornalismo cultural. Muito obrigada e até a próxima.